Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física e dando sequência às nossas aulas de movimento circular, vamos entender aqui agora um conceito da como a gente consegue transmitir, né, passar esse movimento de um para o outro, tá? Então, basicamente, a gente tem duas maneiras de fazer essa transmissão, tá? Ou você vai através do contato, né, ou de uma correia, ou você vai fazer através de um eixo em comum, ok? Então vamos imaginar a primeira situação, é que a gente tem a transmissão através do acoplamento, né, entre engrenagens ou correia, tá certo? Então, no caso do acoplamento de polias, né, ou engrenagens, através de uma correia, tá aqui. Então, onde é que a gente vê isso? Bicicleta, né? Então, tá lá a bicicleta, tem a coroa, a catraca e a corrente, né? Beleza? Conectando as duas. Então, você pedala, né? O movimento do pedal, ele passa para coroa, que passa para a catraca e você consegue rodar o pneu de trás e assim você vai para frente. Outra coisa que você pode ter, né? Seria através de engrenagens, né? Aquelas coisas dentadas, né? Aqui eu não fiz o dentezinho, mas quando você gira né? Aparece muito dentro de relógio, né? Que tem uma engrenagemzinha girando, que faz a outra girar. Então, nesses dois tipos, o que é que elas têm em comum? Então, eu fiz aqui, por simplicidade, que a gente tenha, né, com tamanhos diferentes, tá? Para ter sentido. Então, a primeira tem um raio A, a segunda tem um raio B, e nesse caso aqui também tem um raio A e um raio B. O que é que elas têm em comum? Então, veja só. Nesse caso aqui, se essa, se essa engrenagem ela gira no sentido anti-horário, por exemplo, essa daqui vai girar no sentido horário, né? Então, quando essa gira para cima, essa gira para cá. Então, quando você tem a transmissão do movimento através do contato, elas giram em sentidos opostos, ok? Então, se essa aqui é anti-horário, essa aqui vai ser horário. Então, através do contato, elas giram, né, em sentidos opostos. No caso em que é através de uma correia, né? Então, se essa gira no horário, essa aqui vai girar também no horário, beleza? Uma coisa importante é que, nesse caso aqui, ó, se eu pegar um ponto de referência e quando esse aqui começar a girar, esse ponto de referência vai sair daqui e vai vir para uma distância em RA. E em B, ele vai sair desse ponto e vai para uma distância em RB. Mas o que é importante é que, nesse caso, a velocidade, né, essa distância que ele vai percorrer é exatamente a mesma que ela percorreria na outra circunferência, tá certo? Então, essa distância, que eu vou chamar aqui de SA, delta SA, e essa distância aqui, delta SB, é exatamente igual, beleza? No caso, quando você tem uma linha, né, a correia, a mesma coisa vai acontecer. Quando ela passar por aqui, o que ela deslocar em uma vai ser exatamente o que ela deslocar em outra. Então, o que eu deslocar em delta em A, eu vou deslocar exatamente a mesma coisa em B. Então, nesses dois casos, essas velocidades, essas distâncias são iguais. O delta SA é igual ao delta SB. Só que esse ponto, por exemplo, ele sai daqui até esse ponto e daqui até aqui no mesmo tempo. E esse ponto sai daqui até aqui no mesmo tempo, né? Para compensar, senão ia ficar folgada, né? E tem que sair no mesmo tempo que essa aqui sai daqui para cá. Então, o tempo é igual. Então, se essa distância é percorrida no mesmo intervalo de tempo, né, significa que a distância por tempo é igual. Então, o que, é que significa? Que a velocidade linear. E por que linear? Porque eu estou na linha, tá vendo? Eu estou na borda. Eu estou na borda. Então, a velocidade linear, a velocidade na borda, tanto desse disco, quanto desse disco, quanto desse disco, quanto esse disco, é o mesmo. Então, se você tem rodas dentadas, né, conectadas por contato,
ou conectadas por uma correia. Nesse caso, a velocidade linear é a mesma. Se a velocidade linear é a mesma, eu posso escrever isso em termos da velocidade angular e do raio. E como é que é a velocidade linear? Então a gente viu que a velocidade linear é o ômega R. Então a velocidade linear de A é o ômega A vezes o RA. E a velocidade linear de B é o ômega B vezes o RB. Só que a gente sabe que a velocidade angular, nesse caso, não pode ser igual, né? Por que não pode ser igual? Porque a quantidade de giros que essa aqui dá é diferente da quantidade de giros que essa aqui dá. Concorda ou não? Enquanto essa daqui dá mais voltas, essa aqui vai dar menos voltas. Então a velocidade angular é diferente, o que é igual à velocidade linear. Beleza? Então é o seguinte. Quem é o ômega A? Eu posso escrever o ômega em função da frequência. O ômega a gente viu que era o 2πf. Então o ômega A era o 2πFA. E o ômega B é 2πFB. O que é FA e FB? É o número de voltas que cada um desses discos vão dar. Tá certo? Então 2πFA vezes RA, 2πFB, RB, onde o 2π eu posso cancelar com 2π, e só sobra aqui o quê? Que o FA vezes o RA é igual a FB vezes RB. Então, uma coisa muito importante na transmissão do movimento circular é essa relaçãozinha aqui. E o que isso significa, Mário? É que o produto frequência vezes o raio é uma constante, desde que a velocidade linear, né, seja igual. Se a velocidade linear é igual, o produto FR é uma constante. E o que significa? Que a polia que tem maior raio, quem é que tem maior raio? RA ou RB? Nos dois casos, quem tem maior raio é RA. Beleza? Se RA tem maior raio, significa o quê? Que ela vai demorar mais para completar uma volta, nesse caso. Então, ela vai ter uma frequência menor. Então, quem tem maior raio tem menor frequência. Em outras palavras, quem tem maior raio demora mais para dar uma volta. Mas o produto é constante. Então, por exemplo, se o raio de B é o dobro do de A, o que é que significa? Que a frequência de A tem que ser o dobro da frequência de B, por exemplo. Se o raio de B é o triplo do raio de A, para compensar, o A vai dar 3 vezes mais voltas do que B. Isso nos dois casos, tá certo? Tá certo? Tranquilo? Então, se você conhece, se você sabe que a frequência de A é o dobro da de B, significa que o raio de B é o dobro do de A. Beleza? Se o raio A, se a frequência B, vamos supor, se a frequência B é a metade da frequência de A, beleza? Se a frequência de B é a metade da frequência de A, significa que o raio de B tem que ser o dobro do de A. Tranquilo? Dúvidas? E qual é o outro acoplamento, Mário? Tá? Então, isso é muito aplicado para você, nesse caso aqui, movimento de bicicleta, movimento de bicicleta e composição de engrenagens. Tá? Isso aparece nessas duas situações. A outra situação é quando você tem um acoplamento em que você tem as rodas, né, os discos, acoplados por um eixo comum. Por exemplo, as rodas do carro. Fronteira, né, dianteiras, digamos assim. Você tem uma roda na parte da frente à esquerda, uma parte da frente à direita, e elas rodam, né, com a mesma velocidade. Que velocidade é essa que é igual, né? Elas giram com a mesma velocidade angular, né? Porque elas estão conectadas com um eixo, né? Você tem um eixo, se você olhar embaixo do carro, você tem lá um eixo que sai de uma roda e vai para outra. Tá? Então, nesse caso, em que você tem um eixo conectando as rodas, se você coloca esse eixo para girar, todas vão girar no mesmo sentido, né, do que o eixo está girando, e essa velocidade angular que elas vão ter vai ser transmitida igualmente. Então, elas vão girar com a mesma velocidade angular. Então, para uma mesma velocidade angular, quando é que isso acontece? Quando elas estão acopladas por um eixo comum. Quando elas estão acopladas por um eixo comum,
a velocidade angular é igual. Quando elas estão acopladas por polias ou em contato, a velocidade linear é que é igual, beleza? E no caso que a velocidade angular é igual, como é que a gente calcula a velocidade angular? Ó, a gente viu aqui, né? A velocidade angular é o V sobre o R, né? Porque o V é ômega R, então o ômega seria o V sobre R. Como o ômega é constante, né, para todas que estão no mesmo eixo, né? O que é que acontece? Para raios maiores, você vai ter uma velocidade linear maior. Então, quanto mais na borda você tiver, mais rápido, né, você vai estar. A velocidade linear vai ser mais rápida. Quanto mais ao centro, menor vai ser a sua velocidade linear. Então, nesse caso aqui, vamos supor que o A ele tenha um raio, aqui um RA e um RB. Nesse caso aqui eu fiz o disco com tamanho diferente. Para quê? Para que, como o disco A ele tem um raio menor do que o disco B, então ele vai ter na borda, uma velocidade menor do que a borda do disco B. Beleza? E onde é que a gente tem essa transmissão também, além do carro? Na bicicleta, né? Quando você tem aqui o pedal faz a coroa girar, que passa para a catraca o movimento, na transmissão do movimento, e você vê lá, você tem lá um eixozinho que conecta a roda. Então, se isso aqui der 2 voltas, a roda vai dar 2 voltas. Beleza? Se isso aqui der 3 voltas, a roda vai dar 3 voltas. Porque a catraca está conectada com a roda por um eixo. Então, a velocidade angular dessa da catraca é igual à velocidade angular do pneu da bicicleta. Beleza? Dúvidas? Se não tem dúvidas, vá lá façam atividades, procure exercícios e deixe aí nos comentários, compartilhe com seus amigos, tá? E qualquer coisa, estamos às ordens. Falou, valeu, fui.